Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana, esse é o canal Adriana Cakes. E, gente, hoje vim trazer um vídeo diferente para vocês. Vim aqui, né, gravar para vocês um sábado comigo, né? Eu tenho um bolinho de encomenda, né? E eu vou narrar para vocês aqui, vou gravar para vocês tudinho, gente, fazendo a massa, recheio e para vocês acompanhar comigo, né, como eu faço. Algumas partes eu vou deixar, né, no tempo real para vocês verem realmente como eu faço. Algumas eu vou adiantar, senão o vídeo fica muito longo, né, pessoal? E aí já começo batendo, né, os meus ovos com açúcar, né? Eu bati até ficar nesse ponto aí, né? Eu dei uma cortada para adiantar, porque o processo é demorado. E olha, gente, o ponto é esse. Eu vou mostrar várias vezes para vocês aí. É quando eu levanto o ponto da minha massa, tá, gente? Porque há outras massas e outros pontos. Quando eu levanto o fouet da batedeira e ele cai em montinhos. Ele cai em montinhos, ele vai se desfazendo, mas ele cai em montinhos, tá, gente? Esse é o ponto da minha massa, tá? É o ponto do ovo com o açúcar. Eu bato o ovo com o açúcar, né? E esse é o ponto, tá vendo como ele cai e forma uns montinhos? Depois vai se dissolvendo ali, né? Os montinhos vai sumindo na massa, mas logo quando a gente levanta, ele cai os montinhos. Vou mostrar novamente para vocês, para não ficar dúvida, tá? Tá vendo, pessoal? Cai e forma os montinhos e vai se desmanchando na massa. Esse é o ponto do ovo com o açúcar. Bati o ovo com o açúcar. A minha massa é uma massa pão de ló, né? Tem gente que chama massa chiffon, porque ela é o mesmo processo da massa chiffon, mas eu chamo massa pão de ló. E eu bati também outra na batedeira de mão. E é o mesmo processo, olha. Cai os montinhos, tá vendo? Esse foi batido na batedeira de mão. Dá super certo também. Porque tem gente que acha que só dá certo na planetária, mas na batedeira de mão também dá certo. Até porque antes eu não tinha planetária e eu me virava com a batedeira de mão, tá, gente? Eu bati separado, eu poderia muito bem bater junto, mas eu bati separado porque esse bolo ele é massa mista. A cliente pediu massa de chocolate e massa branca, então eu faço duas receitinhas separadas, né, para o bolo ficar como a cliente pediu. E aí hoje eu vou gravar para vocês, né, aqui a massa, né, minha massa como eu faço, tanto a branca quanto a de chocolate, né? Aí já tá batido, né, o ovo fica bem clarinho, né, bem esbranquiçado. E aí agora eu vou colocar a batedeira na velocidade baixa e vou adicionando o leite juntamente com o óleo. Eu já misturo os dois ali, dou uma mexidinha com a colher e vou colocando junto. É só mesmo rapidinho, pessoal, só mesmo para misturar ali, não é para ficar batendo, para você não perder o volume dos ovos. Eu não passei a receita para vocês certinho, porque, gente, eu coloquei uma meta aqui pro canal. Quando a gente bater 1000 inscritos, eu vou trazer a receita da minha massa para vocês. Totalmente grátis, tá, pessoal? Mas aí eu tô com essa meta, quando a gente bater 1000 inscritos. Já estamos em quase 400, então não vai ser difícil. E falando nisso, você que ainda não é inscrito, né, se inscreva no meu canal, deixe seu like. Você que já é inscrito também, deixa seu like, comenta, né, compartilha para que o YouTube ele venha entender que vocês estão gostando do vídeo e venha indicar para mais gente e o nosso canal crescer. Eu vou colocar algumas metas aqui, pessoal. De acordo com o canal for crescendo, eu vou trazendo receitinha para vocês. Totalmente grátis, tá? E aí eu vou colocando, né, os secos. Eu misturo o cacau em pó com a farinha de trigo, aí já tá misturado. E aí eu vou envolvendo aí na massa. É bem devagarzinho esse processo, tá, gente? É bem demorado esse processo. A massa amanteigada, ela é mais rápida. Eu também trabalho com massa amanteigada, mas a preferida dos meus clientes é essa massinha pão de ló, que ela é uma massa bem fofinha, bem gostosa, né? O pessoal gosta muito. Aqui é o que o pessoal pede, tá? Raramente alguém pedir massa amanteigada. Pra falar a verdade pra vocês, ninguém nunca pediu. Eu faço às vezes assim pra família, né? Pra tá fazendo a receita de vez em quando, mas pra cliente mesmo, ninguém nunca pediu. O pessoal adora essa massinha aí. E ela é uma massa versátil, serve para bolo de andar,
Para qualquer tipo de bolo, é uma massa estruturada, né? Saborosa, não é aquela massa enjoativa, doce, que a pessoa come um pedaço e já fica enjoado. Não, gente, açúcar na medida certa, tá? Esse é um dos elogios que eu mais recebo, que meu bolo, ele não é enjoativo. Não é aquele bolo enjoativo, nem o bolo, nem a massa, nem o recheio, tá? É tudo na medida certa. E aí, gente, eu vou acrescentando aos pouquinhos, né? A farinha com o chocolate, vou envolvendo. É bem lentamente, gente, bem lento. O mais lento que você conseguir misturar. Porque se você começar a mexer rápido, você perde o volume dos seus ovos e aí a sua massa não vai ficar grande e também não vai ficar tão fofa. Vai ficar uma massa mais pesada. Eu vou misturando, tá, gente? Bem lentamente mesmo. Tem gente que faz esse processo na batedeira, mas na minha massa eu gosto de fazer na mão. E aí o fermento, gente, eu coloco também, quando tá faltando só um pouquinho de farinha de trigo ali pra peneirar, eu já coloco o fermento junto. Porque aí, enquanto eu termino de incorporar essa farinha na massa, o fermento já está junto e também, né, vai ficar ali bem misturadinho na massa, tá? Porque quanto mais a gente mexe, mais a gente perde o volume. Massa pão de ló é assim. Quanto mais você mexe, mais você perde ali o volume dos ovos, né, que são as bolinhas. O seu bolo não fica tão fofo. Até porque é uma massa que ela vai pouquíssimo fermento. Então, você tem que ter cuidado para não perder o volume dos ovos, tá, gente? E aí, eu vou mexendo lentamente. Ali, eu giro também o bol da batedeira, né, para me ajudar a misturar. E aí, eu vou mexendo bem lentamente. Gente, o fermento eu gosto desse Royal. Tem outras marcas, muita gente gosta daquele do vasinho azul, mas eu só gosto desse. Foi o que eu mais me adaptei, eu acho que a massa fica perfeita com ele. E aí vamos mexendo bem devagar, gente, esse é o segredo. Bem devagar. Confeitaria é paciência, eu sempre falo aqui nos meus vídeos, porque para confeitar você tem que ter paciência. Para fazer a massa também você tem que ter paciência, não pode ser batido de qualquer jeito, não, gente. É assim como você tá vendo, bem lentamente. Eu deixei lento mesmo o vídeo, essa parte do vídeo, pra vocês verem que é demorado o processo, tá, gente? Porque tem gente que acha que a gente faz um bolo rapidinho, bateu pra lá e pra cá, jogou, né, num forno, tá assado. Não é, gente. É lentamente, esse bolo é um processo lento. Mas o resultado também é perfeito, tá, gente? E esse bolo, pessoal, eu vou fazer numa forma de 20 centímetros, né? Só que aí eu fiz separada, né? A massa de chocolate e a massa branca, porque é um bolo misto, né? Massa mista. Eu tenho essa opção no meu cardápio. O cliente, ele pode escolher 2 tipos de massa, tá, gente? 2 tipos de recheio e 2 tipos de massa. E eu confesso pra vocês que eu amo fazer bolo de massa mista. Quando alguém pede, eu fico feliz, porque, gente, fica tão lindo a fatia quando corta. Uma camadinha escura e uma camada branca. Nossa, vocês não fazem ideia. Fica muito lindo. Muito lindo mesmo. Olha a massa, olha como ela fica. Maravilhosa essa massa. Maravilhosa, gente. Muito boa essa massa. Depois que eu aprendi a fazer essa massa, não errei mais as minhas massas, né? Não errei mais os pontos da minha massa. Antigamente eu perdia massa, perdia ingrediente, jogava fora, né? Não prestava. Colocava pra assar, o bolo não dava certo, tinha que fazer novamente. Mas depois que eu aprendi essa massa, gente, maravilhosa, né? Muito boa essa massa. Aí vou misturando, tá, gente? Pegando lá do fundo e trazendo pra cima, porque às vezes fica ali um pouquinho de óleo, um pouquinho de líquido ali embaixo que não se misturou direito. E o fouet não pega, então a gente temos que ir com a espátula pão duro, raspando bem o fundo, de baixo pra cima, bem lentamente. Aí já misturei tudo, tá tudo misturadinho. Eu já vou pegar a minha assadeira de 20 centímetros, com o fundo forrado com papel toalha, mostrei pra vocês. Com papel manteiga também fica bom. E se você untar também só o fundo com manteiga e farinha de trigo, fica bom. Mas eu amo fazer com papel toalha. Foi o que eu me adaptei. É barato, né? A gente compra um pacote de papel toalha, ele atura bastante, né? Ali eu coloco a forma em cima do papel toalha e risco com a caneta e recorto, gente. Não tem dificuldade nenhuma, tá? Quando a forma é maior, eu vou emendando os pedaços de papel toalha até forrar todo o fundo, né? Riscando com a caneta, marcando e dá super certo.
Aí raspamos tudo, né? Que não podemos perder nada dessa massa maravilhosa, né? A espátula Pão Duro é muito boa. Damos uma misturadinha ali, né? Pra ficar tudo igualzinho, só por cima mesmo. E o truque, pessoal, pra sua massa não ficar muito cheia de buraco, é você bater, ó. Dei 3 batidinhas ali, né? Pra dissolver as bolhas e a sua massa, quando assar, não ficar aquela massa cheia de buraco, porque fica feia. Então, o segredo é você dar essas batidinhas na massa. E ali, gente, já levei pro forno. Meu forno tá aquecido, né? A 180 graus. Aí você tem que conhecer o seu forno, tá? Porque eu tenho 2 fornos. Um eu uso no 180 graus e o outro eu uso no 160 graus. E todos são elétricos, né? E da mesma marca, os dois da Philco. A diferença é que um é maior, né? E mais novo, é o que eu uso no 160 graus para bolo. E o mais velho, né, que é menor, eu uso em 180, porque ele já tá mais fraquinho, gente. Mas o novo tá bem potente, então eu boto 160. Senão as laterais do bolo fica muito escura. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês agora a massinha branca, tá? E eu fiz na batedeira de mão, enquanto a batedeira planetária batia a massa de chocolate. A massa de chocolate não, gente, batia os ovos com açúcar pra massa de chocolate. Eu batia os ovos com açúcar pra massa branca. Às vezes ter 2 batedeiras ajuda muito. E pode ser uma de mão e uma planetária, você não precisa ter as 2 planetárias, tá? E ali já tá batidinho os ovos, eu só vou ali misturar o leite com o óleo e acrescentar, né? Ligar ali na velocidade mínima e acrescentar ali devagarzinho, tá, gente? Pra não perder o volume. Não pode jogar o leite todo de vez. Você vai jogando devagarzinho e não joga tudo no mesmo lugar. Vai alternando. Ali rapidinho, só mesmo pra misturar, gente. Não pode ficar batendo muito pra não, né? Como a gente já sabe, pra não perder o volume. E dou uma misturadinha ali. Quando eu vejo que o óleo já sumiu ali, misturou na massa, tá? Uma mistura homogênea, eu já retiro, tá? O meu filho ali atrás, gente, porque eu tenho um filho pequeno, né? Que é igual um tagarelazinho, conversa sem parar. E tem um filho grande, tá, gente? De 13 anos. Ele tá em casa hoje é sábado, não tem aula. E ele tá aqui, passando pra lá e pra cá. Vou tentar colocar esse vídeo no canal hoje ainda, gente. Hoje à noite. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar colocar em tempo real praticamente pra vocês. Aí agora, gente, eu vou colocar a farinha de trigo. Eu vou mostrar aí pra vocês. A minha xícara ela é de 200 ml e eu não coloco a xícara cheia até em cima, porque às vezes a receita fala a xícara de 200 ml, a pessoa coloca a xícara cheia derramando. Aí sua receita pode dar errado, porque farinha de trigo demais na massa, a massa fica muito pesada. Aí a minha não é tão cheia, ela é um pouquinho rasa, tá, gente? Não cheia até o bico em cima, tá bom? Aí eu vou colocar aí uma xícara. A massa branca, ela é mais fácil de trabalhar, porque ela não perde o volume com facilidade, tá? Só você ter cuidado ali, mexer lentamente. Então, já coloquei a xícara toda ali. Vou misturar com o fouet. Tem que ter um fouet, gente. Não tem como... Tem gente que usa até o fouet da batedeira, mas não tem como mexer sem o fouet, porque dificulta muito misturar ali. E peneirar a farinha também é muito importante, né? Aí vou colocar outra xícara, né? Mostrando pra vocês do mesmo jeito, não tá muito cheio. E é muito importante, gente, peneirar. É muito importante peneirar a farinha de trigo, né? Às vezes, uma vez ou outra, eu acabo, né, esquecendo de peneirar. Mas para bolo de festa, o ideal é você peneirar, para a sua massa ficar bem fofinha, tá, gente? Fica bem fofinha a sua massa quando você peneira a farinha de trigo. Dissolve todos os gruminhos ali e até facilita na hora de você misturar na massa, né? Ali vou colocar o restante, né? Eu tinha colocado só meia, aí eu vou colocar a outra metade. A outra metade ali, já vou misturando. E aí só colocar o fermento, gente. A massa branca não tem, né? Muita coisa. E a minha massa, pessoal, eu gosto de fazer com leite. Tem gente que faz com água, não tenho nada contra. Mas a minha massa eu gosto de fazer com leite. O sabor da massa é outro, tá, gente?
Tem gente que fala, ah, não tem diferença. Tem sim, o sabor da massa é outro. Aí vou mexendo lentamente, né? Sempre rodando ali o bol da batedeira para facilitar misturar. E depois eu vou acrescentar o fermento. O segredo é mexer lentamente, gente, porque às vezes a pessoa perde a paciência e mistura rápido, mistura pra lá e pra cá. E aí não dá certo, tá, gente? Aí eu vou mexendo com calma. E agora eu vou colocar o fermento. A farinha não dissolveu toda ainda, mas o segredo é esse. Antes da sua farinha dissolver toda, você já coloca o fermento. Porque quando você terminar de dissolver a sua farinha, mostrei pra vocês aí a marca, né, Royal, que é o que eu gosto. Não é fazendo propaganda, tá, gente? Mas é o que eu gosto de usar. Como eu tava falando pra vocês, quando você terminar de dissolver a sua farinha, o fermento também já se misturou na massa. E como essa massa ela é mexida bem devagarzinho, não tem um risco, né, de você ativar ali o fermento, porque você tá mexendo bem devagar, então tá só misturando mesmo. Eu misturo, né, pra dissolver toda a farinha e o fermento também já dissolve junto. A forminha que eu vou usar também, a forminha de 20 centímetros, com o papel toalha no fundo. Pessoal, lembrando que você pode untar o fundo da forma. Eu não gosto, tá, gente? Eu gosto de cortar o papel toalha e colocar. Ah, facilita muito na hora de lavar, né? Eu acho, né? Mas quem gosta de untar também não tem problema, usar desmodante. Lembrando que tem que ser só no fundo. Para bolos de aniversário, bolo de festa, bolo alto, é importante você untar só o fundo da forma, para que o seu bolo ele não fique com barriga no meio, para que ele fique retinho, tá, gente? E depois é só você passar uma espátulazinha plástica nas laterais. Tem gente que passa faquinha de serra. Eu não gosto porque ela pode arranhar a forma, né? E soltar ali resíduo do alumínio no seu bolo. Então eu passo uma espátulazinha plástica que eu tenho aqui que veio na batedeira para soltar os lados da massa e solta super, né? Dá super certo, solta direitinho, tá, gente? A forma de 20 centímetros, tô mostrando pra vocês, o papelzinho ali no fundo. Vou colocar a minha massinha, né? Olha essa massa, gente, maravilhosa. Maravilhosa, a gente chega a ver as bolinhas, né, as bolinhas ali, né? Que foi o resultado dos ovos com açúcar batido, né? Fica aquelas bolinhas. Isso é que vai trazer estrutura, né, e fofura para o nosso bolo, porque fica extremamente fofinho, tá? Eu vou ali tá pegando uma colher, né, uma espátula ali, é o que eu achei na frente. Nem é de silicone, mas foi a que eu achei na frente, pra tá tirando ali, né, o restinho. Tá tirando ali o restinho da massa. Aí o mesmo processo da outra. Eu vou dar uma mexidinha ali por cima, porque às vezes no fundo fica uma massa mais fina, né? Vou dar uma mexidinha ali e dar as batidinhas que é de lei, pra massa não ficar cheia de bolha, cheia de buraco, né? Quando cortar o disco não ficar cheia de buraco. Já tô levando pro meu forno aquecido a 180 graus. E agora é só esperar, né, assar. Enquanto assa, né, as nossas massinhas maravilhosas, já vou pro meu recheio de coco, né, de beijinho, de prestígio, como você quiser chamar. Meu recheio de coco, né, cremoso aí, esse recheio ele fica maravilhoso. Gente, eu uso coco fresco. Eu sei que muita gente usa coco desidratado, porque não encontra, né, com facilidade o coco fresco. Muitos dizem que a validade é menor. Gente, mas desde que eu faço o bolo, eu uso coco fresco. Nunca tive um cliente reclamando que o bolo azedou. Esse bolo, eu já fiz o teste, ele dura de 5 a 6 dias na geladeira, esse recheio de bolo de coco. Porque eu deixo cozinhar ele bem, ele é um recheio firme, então ele fica, gente, maravilhoso esse recheio. O sabor, nossa, o sabor dele é incomparável. Não se compara com o coco desidratado. Fica maravilhoso esse recheio com coco fresco. Aí eu dei uma adiantadinha, né? Já tá perto do ponto que eu preciso, né? Pra não ficar tão longo, porque era um tanto bom de recheio, então demora de pegar a fervura e pegar, né, a consistência ali.
Mas ali, né, já tô mostrando pra você. Já tá quase no ponto que eu quero, né? Eu tô usando uma luvinha, gente, aquelas luvinhas de tecido mesmo, que muita gente usa pra pegar a panela quente do fogo. Eu uso pra mexer o recheio, gente, porque quando respinga, né, fica pulando pra cima, não queima a minha mão, né? Não é grande essa luva, mas não queima a minha mão. Aí mostrei pra vocês, né, que já tá soltando do fundo. Eu continuo mexendo. Sempre, gente, que eu vejo que chegou o ponto, eu continuo mexendo mais 1 ou 2 minutinhos. Porque aí você vai ter certeza que você não vai perder o ponto do seu recheio. Não vai correr o risco de vazar, tá, gente? Olha, quando você levanta a espátula, ele cai em blocos e não mistura, né, totalmente na massa de baixo. Não mistura no recheio que tá no fundo. Olha, eu vou mostrar pra vocês várias vezes aí, tá vendo? Ele forma um montinho. E é importante você levantar a espátula um pouco, não jogar muito perto. Se você levantar só um pouquinho, lógico que não vai misturar na massa, né? Então, no recheio. Então, é bom você levantar a espátula um pouco mais alta e jogar. Se não misturar, formar os montinhos, esse é o ponto certo. Para você não ter risco, né, de perder o ponto do seu recheio ficar mole, tá? Tá bem firminho, gente, esse recheio. Olha, para vocês verem, forma os montinhos. E esse recheio, nossa, muito saboroso, gente. Com coco fresco não tem comparação. Mas eu entendo que muita gente, né, não acha coco fresco. Então, todo mundo se vira com o que pode. Gente, nossos bolinhos já assou, o recheio já ficou pronto. Coloquei o plástico filme, coloquei na geladeira para esfriar. Mas você pode colocar também temperatura ambiente, tá? E eu já tô mostrando pra vocês o resultado das massas. Gente, olha a fofura dessas massas, olha. Olha a fofura dessas massas, gente do céu. É a melhor massa que eu já fiz na vida. Não troco por massa amanteigada, por massa nenhum. É muito boa essa massa. Fofinha, saborosa, estruturada. Olha de chocolate, a mesma coisa. Maravilhosa essas massinhas, gente. E aí eu vou montar esse bolo aqui com vocês, né? É o primeiro vídeo eu montando o bolo aqui no canal com vocês. Confesso que eu nunca montei, né? Eu só trago vídeo de decorações de bolo. Mas hoje eu resolvi trazer, né, um sábado aqui, né, com vocês, com essa encomendazinha, tá, gente? E aí já tá meu disco, né? Cortei os dois bolos, eu cortei cada um em 2 camadas. Gente, olha, a fofura por dentro, não é só por fora, olha. Olha isso. Maravilhosa essa massa. E o cheirinho de chocolate, nossa, muito bom. E eu uso, gente, chocolate 100%, tá? Nas minhas massas. E não fica amarga. Você tem que saber qual a proporção que você tem que usar. Eu uso 50% também, mas o meu preferido é o 100%. Porque na minha cidade tem uma marca, ela é caseira, é de cacau 100%, é daqui da minha região, porque eu sou da região do cacau, gente. Nossa, vocês precisam. Eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro que essa massa fica. Os recheios de chocolate é maravilhoso. Gente, eu já vou molhando aí com a minha caldinha, né, de leite condensado. Com. De leite condensado. Não, gente, de leite condensado não. É, sim, leite condensado com leite. Gente, eu molho meus bolos com leite e leite condensado. Fica mais saboroso. Não estraga, tá? Porque os clientes não vão levar um mês para consumir esse bolo. Esse bolo é consumido rápido, até porque é um bolo muito gostoso. Então, quase não sobra nos aniversários, essa é a verdade, né? O povo fica pedindo mais. Então, eu faço assim, desde que eu faço o bolo. Já vai fazer 2 anos e nunca recebi reclamação do cliente que o bolo azedou, tá, gente? Ao contrário, que o bolo nem sobrou. O pessoal sempre fala assim: "Nossa, o bolo tava maravilhoso, nem sobrou, todo mundo queria mais". Então, eu uso essa caldinha assim, gente, de leite com leite condensado. Se a pessoa falar assim: "Ah, eu quero um bolo com que dure mais, porque eu vou levar para tal lugar e que dure mais tempo, né, para comer depois", eu fervo o leite. Eu fervo o leite e deixo esfriar, misturo com leite condensado e dá super certo. É só você olhar ali se não tá muito doce, tá, gente? Não é botar muito leite condensado. Olha essa massa, meu Deus. Gente do céu, olha essa fofura dessa massa. Maravilhosa, gente, essa massinha. Maravilhosa. Gente, minha mão tá limpinha, tá? Tô sempre lavando a mão aí toda hora, né? A minha pia fica aí, como vocês estão vendo, eu tô colocando, né,
é a mão, mas a minha mão tá bem lavadinha, gente. A minha pia já fica aí do ladinho, então toda hora eu lavo a minha mão, tá? Eu acho melhor do que usar luva. A mão bem higienizada, bem lavadinha. Até porque quem trabalha com alimentos tem que estar sempre com a mão bem lavada. Não adianta você estar usando uma luva, mexe aqui, mexe ali, não troca a luva, né? Então, também não adianta. E aí já coloquei a primeira camada do meu recheio, que era de coco. E essa camada, gente, era de chocolate. Recheio, olha o brilho desse recheio. Ele tá quente, tá mole porque tá quente, gente. Eu tô fazendo assim mesmo porque eu tava com pressa, eu tinha outro bolo pra decorar. Então, eu coloquei ele quentinho assim mesmo, mas não tem problema, porque ele vai ficar na geladeira de um dia pro outro e ele fica totalmente firme. Eu já fiz, já deu super certo, tá, gente? Então, aqui não tem perigo nenhum desse recheio vazar, porque quando ele esfriar, ele vai ficar com a consistência dele bem firme e tá tudo certo, tá, pessoal? Essa camada, ela vai ser, né, de chocolate e a outra de coco. Então, 2 camadas de coco e uma de chocolate. Esse bolinho, tá, gente? Esse bolinho tá com 4 camadas de massa e com 3 de recheio. Por quê, gente? Esse bolo é massa mista, então não tem como eu não fazer assim, né? Tem que ser com 3 camadas de recheio, porque eu tive que fazer 2 bolos separados para poder conseguir esse bolo aí. Então, eu cortei cada um no meio, me rendeu 4 discos. Então, vou colocar 3 camadas de recheio. Aí, vou comer a outra camada de chocolate. Vou aí comer a outra camada de chocolate, tá, pessoal? E venho com a minha caldinha. Gente, eu molho bastante. Os meus bolos é um dos elogios que eu mais recebo aqui também, né? Graças a Deus, os meus bolos são muito elogiados. E um elogio que eu mais recebo é que o meu bolo é molhadinho, não é aquele bolo seco. E também, gente, essas camadas de massa, elas não estão fininhas, né? Elas não estão fininhas, então essa calda que eu coloquei aí é suficiente. Não vai ficar aquele bolo molhado, até porque ela vai descer, né? E vai ali pegar toda a camada de bolo. Não vai ficar tão, né, tão molhado esse bolo, mas fica um bolo molhadinho, gente, muito saboroso. Olha esse recheio, pessoal. Ai, gente, eu sou apaixonada por esse recheio de coco. É o meu preferido. Coco e brigadeiro de chocolate. É os meus recheios preferidos. Esse já tava mais frio, né? Eu fiz primeiro, então ele esfriou. Tá bem mais firminho, ainda quente um pouquinho, mas tá firme já. Quando ele for pra geladeira vai ficar mais firme ainda. Olha a cremosidade desse recheio, gente. Esse recheio de coco fresco não tem igual, gente. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo esse recheio. E, pessoal, a minha pia aí, né, eu tô montando o bolo em cima da pia. Ali vocês veem que o bolo tá em cima da pia, mas a minha pia tá limpa, higienizada, tá? Tô sempre lavando e higienizando. Não, né, porque tem gente que fala, mas tá fazendo em cima da pia. Tá? Eu tenho uma mesa, né, de mármore que dá pra mim fazer em cima, mas eu gosto de fazer em cima da pia porque solta muito farelos. Então, já vou jogando pra dentro da pia, né, e vou lavando ali, limpando ali, tá? Já facilita a minha vida. Venho aí com minha última camada de massa. Ela tá um pouquinho mais escurinha, porque a parte que ficou no fundo da forma, mas não tá queimada, né, gente? Eu não retiro, não vejo necessidade de retirar, né? Até porque o cliente nem reclama que foi com essa partezinha ou não. Até porque ela não, como eu assei em 2 formas separadas, ela não escureceu muito, tá, gente? No vídeo é porque a iluminação não tá, né, tão boa, mas parece que ela tá mais escura, mas ela não tá tão escura não, gente. Quando chega a ficar mais escura, eu retiro. Mas agora que eu tô assando sempre meus bolos em 2 formas, não fica mais tão escuro, então não preciso estar retirando. Aí já vou fechando o meu plastiquinho. Gente, essa sacolinha, ela é uma sacolinha que vende aqui na minha cidade, nas casas de embalagem. É a sacolinha que é usada para alimentação aqui na minha cidade, tá, gente? A gente vai na padaria comprar o pão vem nessa sacolinha. É um saquinho, uma sacolinha branca, mas bem fininha, tá, gente? Bem fininha, quase transparente, que ela é de alimentação, própria para alimentação. Então, aqui na minha cidade, todo mundo que trabalha com alimentos usa essa sacolinha, porque ela pode ir diretamente, né, nos alimentos. Não tem problema, tá? Aqui na minha cidade, o pão não vem naquele saquinho, né? Marronzinho não, de papel não. Vem nessa sacolinha, tá? Então, todo mundo que trabalha com alimentos usa essa sacolinha. E eu comprei também, né? Aqui na casa de embalagem, pra poder estar usando. E eu vou pegar pra mostrar pra vocês, gente. Porque tem gente que pode dizer, ela pegou a sacola do mercado e botou o bolo. Não, gente, olha.
Vou mostrar pra vocês aí, pra vocês verem que as sacolinhas estão novas, tá? Tem um bocado de sacolinhas, tá? Tem mais lá, mas eu trouxe essa pra vocês verem. E estão novinhas, tá? Do jeito que eu comprei. E eu uso pros bolos, tá? Eu abro, quando precisa abrir eu abro, mas quando o bolo é menorzinho assim, nem precisa lascar ela no meio. E aí eu uso ela, tá, gente? E é maravilhosa, sai mais em conta. Eu uso ela pra prensar os meus bolos, tá? Compro novinha e uso nos meus bolos, quando eu tiro daí eu jogo fora, tá, gente? Aí vou passando o plástico filme, eu gosto de embalar bem o meu bolo, tá, gente? Meu bolo ele fica bem embalado, por enquanto eu não tenho duas geladeiras, então eu embalo bem ele, né? Porque como na minha geladeira tem outros alimentos, se não pode ele ficar com gosto, né? De outros alimentos, não tem só bolo. Então, eu embalo bem ele aí com plástico filme, né? Além da sacolinha que tem nele, eu coloquei o plástico filme. Vocês veem aí, gente, que tá dando pra ver o recheio, né? E a massa, então, a sacolinha ela é quase transparente, tá? Não é aquela sacola de supermercado que a gente compra e vem do supermercado, não, gente, pelo amor de Deus. Aí vou colocando aí, né, mais uma camada de plástico filme, não tenho dó do plástico filme, né? O importante é meu bolo ele ficar bem vedadinho ali dentro, tá, gente? E aí ele já tá prontinho, gente, para ir pra geladeira descansar, para decorar no outro dia. O vídeo da decoração eu vou trazer depois para vocês, tá bom? Tá bom, gente? Senão o vídeo fica muito longo. E olha, pessoal, a bagunça, já estou batendo o chantilly ali, do outro dia, sempre bato um dia antes, como já falei pra vocês aqui no canal. Estou ali batendo meu chantilly, né, pra deixar descansando pro outro dia com o plásticozinho em contato, tá bom? E aí, gente, no outro dia, quando eu gravar o vídeo da decoração desse bolo, eu vou trazer pra vocês também aqui no canal. E olha, gente, mostrei pra vocês, olha o tanto de prato sujo novamente. Eu já lavei prato hoje umas 4 ou 5 vezes, já perdi até a conta. E olha o tanto sujo novamente. Mas aí, né, eu lavei tudo, graças a Deus, já tô feliz. Tudo lavadinho, gente. Tudo lavadinho. Muito obrigada, pessoal, vocês que assistiu até aqui, né? Comente, deixe seu like, compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, tá bom? Lembrando a vocês que quando eu bater 1000 inscritos, eu vou trazer a minha receita de massa aqui pro canal. E aí, gente, tudo lavadinho, né, a minha cozinha, graças a Deus. E aí, eu decorei esse bolinho, né, que era pro meu filho comer, eu fiz pra gente comer. Eu tava testando esse recheio de morango e trouxe aqui pra vocês verem também, ficar com água na boca. Olha que maravilha esse bolo. Esse eu fiz pra gente comer mesmo.